A paz de Cristo, amados irmãos. Queria deixar uma reflexão para você que o Senhor me entregou nessa tarde. Se encontra em Provérbios 9, 17, bem curtinho. O título é O Banquete da Sabedoria. Quando vocês tiverem um tempo, leiam, reflitam, é edificante. É um aprendizado de grande valia. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas os que abandonam a repreensão erram. O que o Senhor quer dizer com isso? Que quando o nosso Pai, que é tão bondoso, amoroso, cuidadoso, zeloso, te corrige de algo, te ensina que você não pode fazer aquilo, e você guarda aquilo no teu coração e pratica, você terá vida. Vida. Mas aqueles que não aceitam a repreensão, eles erram. Quem são esses? A maioria hoje das pessoas estão muito melindrosas dentro da igreja. O que acontece? Você às vezes é jovem cristão, mas você está se alimentando muito da palavra. E o Senhor tem te ensinado muito, te corrigido muito, e você tem aprendido muito. Aí às vezes uma pessoa está lá 300 anos de igreja, tem cargos na igreja de liderança. Aí quando você vai falar algo com ele que está errado, com base bíblica, eles ficam melindrosos. Não pode? Não pode. Mas o Senhor, Ele me respalda aqui. Me respalda. Aquele que guarda a correção tem vida. Mas aquele que abandona a repreensão, não estou falando de repreensão humana não vai confundir. Não estou dizendo repreensão da minha cabeça, olha, isso aqui eu acho que está errado, isso aí é achismo. Estou falando repreensão com base bíblica, do que você não pode fazer, que o povo está normalizando, e se você for falar e corrigir com base bíblica, eles ficam chateados, magoados, não pode, porque eles são líderes, porque eles estão 300 anos na igreja agora. Eu vou falar uma coisa com vocês. Se o Senhor me respaldou nessa palavra, eu sou temente à palavra, e eu levo a palavra, o que eu prego é o que eu vivo, o que está escrito aqui, e a ordem que eu sigo vem de cima, Ele me dá um comando e eu pratico. Você pode ter 300 anos de igreja, você pode ser idoso, você pode ser criança, você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode ser jovem. Se eu tiver que repreender vocês com base bíblica, eu assim o farei. Por quê? Porque o Senhor não gosta de quem não aceita a repreensão. Ele não se agrada de quem não aceita. Ele não diz aqui, olha, você não pode repreender o teu irmão que é líder. Ele não me diz, ele não me dá esse respaldo. Você não pode repreender a pessoa que tem 300 anos de igreja além de você. Acima, à frente. A palavra não diz isso. A palavra ela é bem clara. Quem não aceita a repreensão de quem? Minha? Não. Do Senhor, da palavra, ela erra. Ela erra. Então, entenda. Se tiver base bíblica, eu assim o direi. Mas se for do meu pensamento humano, fulano não acho que está fazendo certo, aí é achismo. Aí o que eu faço? Eu venho para cá para ver se eu estou errada, se eu tenho autoridade para poder falar, se eu posso falar, para assim o fazer. Isso se chama comando, respeito com Deus,
com as coisas de Deus, porque hoje, infelizmente, no meio da igreja tá tudo misturado, tá tudo uma bagunça. Aí você não pode repreender, aí que ele fica chateado, ele sai da igreja, eles abandonam. Ai, porque você quer o quê? Você quer o meu cargo, você quer ser eu. Acordem, tá feio. O joio tá crescendo junto com o trigo. Mas esse ano, acredite, ele vai ser banido. Ele vai ser revelado aqui, ó. Ele vai ser repreendido aqui, com base na palavra. E vocês não vão ter para onde escapar. Acredite, eu sou uma pessoa dessa que defendo o que está escrito aqui. E se eu tenho um respaldo aqui, eu falo. Pode ficar até chateado comigo, mas eu vou falar. Porque o Senhor, Ele é tão justo, tão justo, tão justo, que Pedro errou com Malco, tomando as dores de Jesus, arrancando a orelha de Malco com a espada. Porém, o Senhor, que é o Todo-Poderoso, poderia fazer, não tirou a espada de Pedro. Sabe por quê? Porque na igreja precisa ter pessoas como Pedro, que quando tiver que passar a espada, passa. Quando tiver que falar, fala. Ele poderia, ele é o Todo-Poderoso. Pedro, me dá essa espada aqui, meu filho, que você não sabe o que está fazendo. Não, ele não fez isso. Ele só colocou a orelha de Malco no lugar. Corrigiu que ele não precisava de defesa, né? A palavra também ela não precisa de defesa, mas ela te respalda contra aquelas pessoas que vivem do achar e sai fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, sem ordem, sem decência, desobediente, e tá junto no meio de repente de uma liderança da qual você tem que se submeter. Então isso é muito triste. Por isso que a palavra é bem clara: o meu povo só padece por falta de conhecimento. Então busca aqui, busque respaldo aqui. Todas as vezes que você tiver algo para falar, só fale quando tiver respaldo bíblico. Se não tiver esse respaldo, se o Senhor não te der isso, cale-se. Cale-se. Assim é o obediente. Fica a dica, paz.